Em tempos de incerteza, muitos se perguntam: estamos vivendo os últimos dias? Eventos globais recentes são levados à investigação e religião, à reflexão sobre as profecias bíblicas, especialmente as contidas no livro do Apocalipse. Entre esses eventos, destaca-se o apagão que atingiu partes da Europa, levantando questionamentos sobre sua relação com os sinais descritos nas Escrituras. O ex-satanista e escritor Daniel Mastral, conhecido por suas revelações sobre o ocultismo e o fim dos tempos, alertou sobre acontecimentos que poderiam indicar o cumprimento de profecias apocalípticas. Em entrevistas, Mastral trouxe a possibilidade de eventos globais, como pagamentos e conflitos, sendo prelúdios para a ascensão do Anticristo. Mastral também destacou a importância de estarmos atentos aos sinais e de mantermos nossa fé firmada em Cristo. Ele enfatizou que, embora o mundo possa parecer caótico, Deus continua no controle e seus planos se cumprirão conforme as Escrituras. Além disso, Mastral traz uma crescente influência de práticas ocultistas e a presença de satanistas em posições de poder, demonstrando que tais influências poderiam estar apresentando o cenário para os eventos apresentados no Apocalipse. Diante desses alertas, é essencial que os cristãos sejam vigilantes e busquem discernimento espiritual. A Bíblia nos exorta a estarmos preparados, pois o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. A narrativa de Mastral serve como um chamado à reflexão e à preparação espiritual, independentemente das interpretações sobre os acontecimentos atuais. Permanece a mensagem central: devemos viver em santidade e prontidão, aguardando o retorno de Cristo. Nos próximos capítulos, exploraremos mais profundamente as profecias bíblicas e como elas se relacionam com os acontecimentos contemporâneos. Acompanhe conosco essa jornada de fé e entendimento. Na primeira parte, falamos sobre o que Daniel Mastral revelou em vida, alertando sobre estruturas espirituais invisíveis que operam nos bastidores do mundo, preparando o caminho para um governo único. Agora, seguimos adiante, olhando ao nosso redor, e percebemos que muitas dessas peças já estão se movendo no tabuleiro da história. Quando você vê o que está acontecendo hoje, não sente que algo está fora do lugar? Que os tempos estão mais intensos, como se algo estivesse prestes a se revelar? Recentemente, um grande apagão atingiu partes da Europa, deixando milhões sem acesso à eletricidade por horas. Em meio às teorias e explicações técnicas, surgiram vozes espirituais dizendo: isso não é só uma falha, é um sinal. A Bíblia, em Apocalipse 6, fala de momentos em que o mundo inteiro ficará em trevas, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E será que esse tipo de evento não seria um prenúncio de algo maior? Nos bastidores da política global, vemos acordos sendo feitos em segredo, iniciativas tecnológicas avançando rápido demais e uma pressão silenciosa por controle. Controle da informação, da economia, das liberdades. O que antes parecia teoria da conspiração, agora se apresenta em forma de regulamentações, identidades digitais, moedas controladas por algoritmos. Isso não te parece familiar ao que João viu na ilha de Patmos? Daniel Mastral alertava sobre a preparação do mundo para receber um líder mundial que traria soluções em meio ao caos. E para que esse líder seja aceito, o caos precisa aumentar. Crises financeiras, conflitos armados, desastres naturais, pandemias. Cada uma dessas dores serve como um ensaio para a chegada de algo maior. Você já percebeu como o medo tem sido usado para mover multidões? É como se estivéssemos assistindo à montagem de um palco, cada peça sendo colocada cuidadosamente. As leis mudam, os valores são invertidos, a fé é ridicularizada e a verdade é relativizada. Tudo isso acontece diante dos nossos olhos e muitos continuam dormindo espiritualmente.
Será que estamos preparados para o que está por vir? Jesus disse que os sinais estariam por toda parte, como dores de parto. E sabemos que quanto mais perto o nascimento, mais intensas e frequentes essas dores se tornam. Guerras, fome, terremotos, perseguições, estão todos aí e aumentam a cada ano. E ainda assim muitos se perguntam: por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Talvez a resposta esteja em nos despertar, em nos chamar de volta para perto dele. A figura do anticristo, tão falada nas profecias, se torna cada vez mais plausível quando olhamos para o avanço das ideologias que negam a verdade e exaltam o homem como seu próprio Deus. Um sistema que elimina o conceito de pecado e promove a autoindulgência como virtude. Esse é o espírito do anticristo, já operando, preparando o terreno para sua manifestação física. E não pense que isso acontecerá de forma óbvia. Não haverá um aviso claro. A Bíblia diz que ele virá como alguém sábio, carismático, solucionador de problemas. Ele falará de paz, de progresso, de união. Mas por trás de suas palavras haverá engano. Por isso, o discernimento espiritual será a nossa maior arma nos tempos finais. Você tem buscado esse discernimento? Enquanto isso, vemos a igreja sendo perseguida em várias partes do mundo. Leis sendo criadas para silenciar vozes cristãs, censuras disfarçadas de políticas públicas. Isso tudo faz parte de um plano maior de enfraquecimento da fé verdadeira. E quem não estiver alicerçado na palavra poderá facilmente ser levado pelo vento das falsas doutrinas. As redes sociais, que poderiam ser ferramentas de luz, se tornaram canais de manipulação. Notícias falsas, influenciadores promovendo valores distorcidos e um excesso de estímulos que esvazia a mente e o coração. Será que conseguimos mais ficar 5 minutos em silêncio diante de Deus? Ou estamos tão distraídos que não ouvimos mais sua voz? E mesmo diante de tudo isso, há esperança. A palavra diz que no fim dos tempos, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Jovens profetizarão, velhos terão visões e muitos serão despertados. Você sente esse chamado? Talvez essa seja a hora de parar, refletir e dizer: Senhor, eis-me aqui, há um mover acontecendo, um despertar silencioso. Pessoas comuns sendo tomadas por um fogo que queima por dentro, uma urgência de anunciar a verdade, de chamar outros para perto. Isso é obra de Deus. É Ele reunindo seus escolhidos, preparando um exército de luz para os dias de trevas. E é por isso que essa mensagem chega até você hoje. Não como um alarde, mas como um sopro suave que diz: volte-se para mim, fique atento, prepare-se, porque os dias estão mudando e o tempo de se posicionar é agora. Continue conosco, pois na próxima parte vamos aprofundar ainda mais nas ligações entre os eventos atuais e os alertas bíblicos. Vamos falar sobre os falsos profetas, os sinais no céu e como manter a fé em meio ao caos. Você está pronto para seguir nessa jornada? Então, feche os olhos por um instante e pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer me mostrar hoje? Essa pode ser a pergunta que mudará tudo. As palavras de Daniel Mastral, mesmo após sua partida, continuam ecoando com uma força surpreendente. Em suas entrevistas e palestras, ele alertava sobre um sistema global sendo construído com base em controle, manipulação e engano. Ele dizia que haveria um tempo em que as trevas tentariam dominar os sistemas financeiros, os governos e até mesmo a fé das pessoas. Hoje, quando olhamos ao redor, percebemos que muito do que parecia exagero antes, agora faz parte do noticiário. Em comum, você também sente que algo está fora do lugar? Que o mundo está girando mais rápido, mas numa direção estranha? As guerras e rumores de guerras que se espalham por diversas regiões do planeta, a instabilidade política que parece crescer como uma onda silenciosa, tudo isso aponta para um cenário que foi claramente descrito nas Escrituras. O livro de
Apocalipse não é apenas uma profecia distante, ele é também um espelho dos tempos em que vivemos. Em meio a isso, vemos surgir uma sociedade cada vez mais dividida, onde valores são invertidos e a verdade se torna relativa. Daniel dizia que isso não era apenas uma consequência da modernidade, mas uma ação estratégica para preparar o caminho do anticristo. Você já notou como a fé tem sido atacada? Como o nome de Deus é constantemente deixado de lado nos debates, em públicos, nas escolas e na mídia? Mastral falava que isso seria necessário para o surgimento de um novo sistema de crença, onde a fé no Criador seria substituída por uma fé na humanidade, na tecnologia e na ciência como soluções finais para os problemas do mundo. Isso se encaixa com o que o Apocalipse revela sobre a adoração de uma figura que se colocará como Salvador, mas que trará engano e destruição. O aumento da vigilância digital, o controle sobre o que podemos ou não dizer e a pressão constante para nos adequarmos a certos padrões. Tudo isso já foi previsto. A marca da besta, por exemplo, descrita no capítulo 13 do Apocalipse, era vista por muitos como uma metáfora. Mas hoje, com os avanços na tecnologia de chips, reconhecimento facial e monitoramento total, essa ideia parece cada vez mais plausível. Será que estamos nos aproximando desse cenário sem perceber? Mastral falava que o maior campo de batalha seria a mente. Ele dizia que as guerras do fim dos tempos seriam travadas através de ideias, narrativas e manipulação da realidade. E é exatamente isso que temos visto. Nunca se produziu tanta informação, mas também nunca foi tão difícil saber o que é verdade. A desinformação se espalha com velocidade e a dúvida se instala até mesmo entre os que têm fé. O Apocalipse nos alerta sobre espíritos de engano, e talvez estejamos vendo esses espíritos atuando nos bastidores da sociedade atual. Outro ponto que Daniel Mastral sempre abordava era o engano espiritual dentro das próprias igrejas. Ele dizia que nem todos os que falam em nome de Deus estão realmente com ele. E essa é uma verdade dura. Há uma mistura perigosa entre verdade e mentira sendo pregada em muitos altares, e isso pode afastar ainda mais as pessoas do caminho correto. O Apocalipse fala sobre a grande prostituta, uma simbologia que muitos estudiosos associam a uma religião corrompida, aliada ao poder e ao dinheiro. Será que estamos vivendo esse tempo? As catástrofes naturais também se intensificam. Terremotos em locais inesperados, inundações, secas severas e incêndios florestais sem precedentes. Tudo isso nos faz lembrar das trombetas e taças do Apocalipse. Muitos desses fenômenos são atribuídos às mudanças climáticas, mas será que também não são sinais espirituais? A criação geme, como Paulo escreveu em Romanos, e talvez esses eventos sejam mais do que consequências naturais. Talvez sejam avisos divinos de que algo maior está por vir. A Europa, palco de parte do apagão mencionado anteriormente, tem sido também um território de crescente conflito ideológico. Valores cristãos são substituídos por relativismos, e a fé vai sendo empurrada para os bastidores. Países que um dia foram berço do cristianismo, agora se tornam centros de um secularismo agressivo. E isso se encaixa com a ideia de que uma nova ordem mundial busca apagar o passado espiritual da humanidade para instaurar algo totalmente novo. O próprio conceito de certo e errado tem sido reescrito. O que antes era tido como moralmente inaceitável, agora é normalizado. A Bíblia nos alertou sobre tempos em que o bem seria chamado de mal e o mal de bem. E não é isso que estamos vendo? Há uma perseguição silenciosa contra os que escolhem viver segundo os princípios de Deus, enquanto se promove uma liberdade que muitas vezes aprisiona.
Em meio a tudo isso, o papel do cristão é manter-se firme. Daniel Mastral dizia que os escolhidos seriam provados como nunca antes, que haveria confusão, medo e até mesmo dor, mas que aqueles que permanecessem fiéis veriam a glória de Deus. Talvez este seja o tempo em que precisamos decidir de que lado estamos, mesmo quando isso significar nadar contra a maré. E aqui entra algo muito importante, o discernimento espiritual. Em tempos onde tudo parece se confundir, discernir é essencial. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E o conhecimento não é apenas intelectual, mas espiritual. Precisamos voltar às Escrituras, buscar a Deus em oração e pedir que Ele nos revele o que está por trás dos eventos do mundo. Porque sem isso, corremos o risco de sermos levados pelo engano. O sistema do mundo está se alinhando a algo maior, algo que já foi profetizado. Os sinais estão ao nosso redor e ignorá-los seria negligência espiritual. Não estamos falando de teorias da conspiração, mas de observações alinhadas com a profecia bíblica. O próprio Jesus nos alertou sobre os sinais dos tempos e nos mandou vigiar. Estamos vigiando ou estamos dormindo? A tecnologia, os governos, a mídia, tudo parece seguir um mesmo roteiro. Um roteiro que foi escrito muito antes de nós e que agora começa a se revelar. A besta não aparece de repente. Ela é construída aos poucos nos sistemas, nas mentalidades, nas estruturas. Daniel Mastral falava disso com clareza, e hoje suas palavras ecoam como um alerta urgente. Por isso, mais do que nunca, precisamos estar atentos. O Apocalipse não deve nos causar medo, mas despertar. Deus não nos chamou para o pânico, mas para a preparação. Se você sente que algo não está certo, talvez seja porque realmente não está. E essa inquietação pode ser um chamado para que você se aproxime mais do Senhor e da verdade. Vamos juntos refletir, buscar entendimento e manter viva a chama da fé. Porque tempos difíceis virão, mas também virá aquele que prometeu nos buscar. E quando ele vier, que ele nos encontre prontos, firmes e despertos. Você já parou para pensar que aquilo que chamamos de normalidade pode estar sendo cuidadosamente arquitetado para nos distrair do que realmente importa? À medida que avançamos em tecnologia, entretenimento e conectividade, parece que ficamos cada vez mais desconectados da essência espiritual. Muitos hoje vivem uma rotina automatizada, sem tempo para refletir sobre a eternidade, sem tempo para ouvir a voz de Deus. E talvez esse seja justamente o plano, porque um coração distraído é um coração vulnerável. E a profecia já disse que nos tempos do fim, o amor de muitos se esfriaria. Você sente isso ao seu redor? Há algo inquietante acontecendo no mundo. Os eventos se intensificam, aumentam, e o medo se espalha com rapidez. Mas no meio disso tudo, há um povo que permanece em pé. São os escolhidos. Aqueles que não se curvam ao sistema, que não deixam levar pelo fluxo da maioria. É como se seus olhos estivessem abertos. Eles fornecem ver além da superfície. Eles registraram que há uma batalha espiritual em andamento. E talvez você seja um deles. Já se sentiu como se não pertencesse a esse mundo? Como se algo em você dissesse que há uma missão maior? A palavra fala de guerras e rumores de guerras, fome, pragas e terremotos em vários lugares. Isso já está diante de nós. Mas existe uma profecia em especial que ecoa com força em nossos dias. A chegada de um governo global, com um líder que se apresentará como Salvador, mas trará consigo o engano. Muitos acreditam que o sistema já está sendo moldado para que essa figura se manifeste. Não será alguém assustador à primeira vista. Pelo contrário, será alguém carismático, convincente, que parecerá ter todas as respostas.
mas por trás desse brilho há trevas. Você estaria preparado para discernir a verdade no meio da sedução? O ex-satanista Daniel Mastral alertava que haveria uma inversão de valores tão intensa que o bem seria visto como mal e o mal como bem. Olhe ao seu redor. Veja como o que antes era visto como virtude hoje é tratado como fraqueza. Como a pureza é zombada, a fé é ridicularizada e a família tradicional constantemente atacada. Isso não é acaso. É um movimento orquestrado, uma preparação, para que, quando o anticristo surgir, encontre uma geração pronta para recebê-lo como herói. Será que já não estamos vivendo o prelúdio disso? Mastral falava de pactos, símbolos e estratégias silenciosas que passavam despercebidas aos olhos naturais. Ele dizia que o mundo espiritual é mais real do que imaginamos, que há batalhas sendo travadas em nosso nome, todos os dias, e que muitos estão dormindo espiritualmente, mesmo frequentando compras, porque não basta estar em um templo, é preciso estar desesperado, atento, com o espírito alinhado à vontade de Deus. E essa vigilância hoje é mais urgente do que nunca. Outro ponto que nos chama a atenção é o silêncio. Sim, o silêncio das autoridades, o silêncio das grandes mídias, o silêncio sobre assuntos que deveriam ser debatidos. Quando acontecem eventos estranhos, como pagamentos em países inteiros, queda de sistemas, caos em setores estratégicos, quase sempre a explicação é vaga. Isso é sinal, porque o que não se explica muitas vezes se oculta, e o oculto na Bíblia está frequentemente relacionado ao engano. Precisamos aprender a enxergar além da notícia, a buscar discernimento na oração. Nos dias de hoje, o discernimento espiritual não é um luxo, é uma necessidade. Já não podemos confiar apenas em olhos naturais. É preciso ouvir a voz do Espírito, perceber os sinais, interpretar os tempos. Jesus disse que os sinais precederiam o fim e que muitos não perceberiam, porque estariam com os olhos ocupados com outras coisas. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, até que o dilúvio os surpreendeu. Será que essa geração está se preparando ou está apenas vivendo? Muitos pensam que as profecias são algo distantes, quase mitológicas. Mas a verdade é que elas estão se cumprindo de forma progressiva, diante de nossos olhos. A marca da melhor, por exemplo, já não parece mais impossível. Com o avanço da tecnologia, controle biométrico, chips subcutâneos, sistemas unificados de pagamento, tudo isso é cada vez mais acessível. E quando algo se torna acessível, se torna normal. E o que é normal é facilmente aceito. O perigo não está na imposição, mas é acessível e silencioso. Você aceitou algo sem perceber o que realmente está por trás? A perseguição aos cristãos também tem aumentado. Em alguns países, é crime professar a fé. Em outros, ainda que não haja proteção legal, há zombaria, exclusão, ridicularização. O mundo está criando um ambiente hostil que não se dobra. Isso já estava previsto. E é justamente nesse tempo que a luz dos filhos de Deus precisa brilhar com mais intensidade. Não através de gritos, mas através de vida. Vida que inspira, que revela a presença do Espírito Santo. Você está disposto a ser luz, mesmo que o preço seja excluído? E diante de tudo isso, a pergunta que ecoa é: como devemos viver? A resposta está na palavra: vigiai e orai. Mantenha-se firme, não se contamine, busque a verdade, ame a justiça, perseverar, porque o fim não será para todos. Será o início de um novo tempo para aqueles que permanecerem fiéis. E essa promessa é para mim, para você, para todo aquele que não se rende ao sistema, que escolhe seguir a cruz mesmo quando o caminho é estreito. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Existe um chamado sobre a sua vida, uma missão que vai além deste vídeo.
Deus está despertando um exército de vigilantes, de atalaia, de pessoas que não aceitam se curvar ao que está sendo imposto, mas que se levantam em oração, em fé, em santidade. Esse é o seu tempo, o tempo de ser luz no meio das trevas, de erguer a voz quando todos se calam, de firmar os pés quando todos se rendem. Você aceita esse chamado? Compartilhe essa palavra com quem precisa acordar. Comente aqui embaixo o que mais tocou seu coração. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Porque aqui